Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Entre Quatro Paredes, um livro escrito por B.A. Paris. Capítulo 1. Presente. A garrafa de champanhe bate na bancada de mármore da cozinha e eu me sobressalto. Olho de lado para Jack, na esperança de que ele não tenha percebido o quanto estou nervosa. O olhar dele encontra o meu, e ele sorri. Perfeito, diz em voz baixa. Ele pega minha mão e me leva até onde os nossos convidados nos esperam. Ao atravessarmos o corredor, vejo florescendo o lírio que Diane e Adam trouxeram para o nosso jardim. É de um rosa tão lindo, que espero que Jack o plante num lugar onde eu possa vê-lo da janela do quarto. Só de pensar no jardim sinto lágrimas virem à tona, mas rapidamente as reprimo. Com tanta coisa em jogo essa noite, eu preciso me concentrar no aqui e agora. Na sala de estar, o fogo queima atrás da grade de proteção da antiga lareira. Já estamos em março, mas ainda faz um pouco de frio. E Jack gosta de oferecer aos nossos convidados o máximo de conforto. Sua casa é realmente incrível, Jack, comenta Rufus, admirado. Você não acha, Esther? Eu não conheço Rufus nem Esther. Eles são novos por aqui e essa é a primeira vez que nos encontramos, o que me deixa mais nervosa que o normal. Mas não posso decepcionar Jack, então abro um sorriso, torcendo para que gostem de mim. Esther não sorri, por isso acho que ela está com o pé atrás. Mas não a culpo. Desde que se juntou ao nosso círculo de amizades um mês atrás, tenho certeza de que já disseram a ela inúmeras vezes que Grace Angel, esposa do brilhante advogado Jack Angel, é o exemplo perfeito de uma mulher que tem tudo. A casa perfeita, o marido perfeito, a vida perfeita. Se eu fosse Esther, também desconfiaria de mim. Meu olhar recai na caixa de bombons caros que ela acaba de tirar da bolsa e sinto uma centelha de empolgação. Como não quero que ela entregue a Jack, avanço discretamente em sua direção, que instintivamente a estende para mim. Obrigada. Eles parecem maravilhosos, digo, agradecida, colocando a caixa sob a mesa de centro para poder abri-la mais tarde, quando servirmos o café. Esther me deixa intrigada. Ela é o completo oposto de Diane, alta, loira, magra, reservada. E não posso deixar de admirá-la por ser a primeira pessoa a pisar na nossa casa sem dizer o quanto ela é linda. Jack insistiu em escolher a casa sozinho, dizendo que era o meu presente de casamento. Por isso a vi pela primeira vez quando voltamos da nossa lua de mel. Apesar de ele sempre dizer que era perfeita para nós, não entendi o que isso queria dizer até finalmente conhecê-la. Localizada num terreno amplo quase fora do vilarejo, ela oferece a Jack a privacidade que deseja, assim como o privilégio de ser proprietário da casa mais bonita de Spring Eaton. E da mais segura. Ela conta com um complexo sistema de alarme, além de persianas de aço nas janelas do térreo para protegê-las. Deve ser estranho vê-las frequentemente fechadas durante o dia, mas Jack explica a todos que perguntam isso que, com um trabalho como o dele, eficiência na segurança é uma das suas prioridades. Nós temos vários quadros nas paredes da sala de estar, mas as pessoas normalmente são atraídas pela grande tela vermelha pendurada acima da lareira. Diane e Ada, que já a viram, não conseguem deixar de se aproximar para dar outra olhada, e Rufus se junta a eles, enquanto Esther se senta num dos sofás de couro bege. É impressionante, diz Rufus, olhando com fascínio para as centenas de minúsculas marcas que compõem a maior parte da pintura. Ela se chama Vagalumes, esclarece Jack, desenroscando o arame da rolha da garrafa de champanhe. Eu nunca vi nada assim. Foi Grace que pintou, acrescenta Diane. Dá para acreditar? Vocês deviam ver as outras pinturas dela. Jack tira a rolha da garrafa, fazendo um ruído mínimo. São realmente impressionantes. Rufus olha ao redor da sala, interessado. Elas estão por aqui? Não, estão penduradas em outras partes da casa. São só para os olhos de Jack, brinca Ada. E de Grace, certo, querida? Diz Jack, sorrindo para mim. Só para nós dois.
Isso mesmo, concordo, virando a cabeça para o outro lado. Então nos juntamos a Esther no sofá, e Diane fica animada quando Jack despeja o champanhe em taças longas. Ela olha para mim. Você está se sentindo melhor agora? Pergunta ela. Grace não pôde almoçar comigo ontem porque estava passando mal, conta, virando-se para Esther. Foi só uma enxaqueca, explico. Infelizmente, Grace costuma ter crises de enxaqueca. Jack olha para mim, compadecido. Mas elas nunca duram muito tempo, graças a Deus. É a segunda vez que você fura comigo, lembra Diane? Me desculpe, digo. Bom, pelo menos dessa vez você não esqueceu, provoca ela. Por que a gente não se encontra na sexta que vem para compensar? Você vai estar livre, Grace. Nenhuma consulta no dentista que você vai se lembrar de repente no último minuto. Não. E nada de enxaquecas também, eu espero. Diane se vira para Esther. Você gostaria de vir com a gente? Tem que ser em algum restaurante no centro, porque eu trabalho. Obrigada. Eu adoraria. Esther lança um olhar rápido para mim, talvez para se certificar de que não me oponho à sua companhia. E, quando sorrio para ela, eu me sinto terrivelmente culpada, porque sei que não vou ao almoço. Chamando a atenção de todos, Jack faz um brinde a Esther e Rufus, dando-lhes as boas-vindas à vizinhança. Ergo minha taça e tomo um gole de champanhe. As bolhas dançam na minha boca, e sinto um lampejo repentino de felicidade, ao qual tento me agarrar. Mas ele se vai tão depressa quanto veio. Olho para onde Jack conversa animadamente com Rufus. Ele e Adam conheceram Rufus no clube de golfe umas 2 semanas atrás e o convidaram para se juntar a eles numa partida. Ao descobrir que Rufus era excelente no golfe, mas não o suficiente para derrotá-lo, Jack fez um convite a ele e a Esther para jantar. Observando-os juntos, fica óbvio que Jack está tentando impressionar Rufus, o que significa que é importante que eu conquiste Esther, mas não vai ser fácil. Enquanto Diane simplesmente se encanta com tudo, Esther parece uma pessoa mais complicada. Peço licença e vou à cozinha para finalizar os últimos detalhes do jantar e buscar os canapés. Pela etiqueta, Jack é exigente em relação a isso. Não posso me ausentar por muito tempo, por isso rapidamente bato em néveas claras que esperam numa tigela e as acrescento à base do soufflé que preparei mais cedo. Despejando a mistura com uma colher em potes individuais, olho para o relógio com nervosismo. Depois coloco os potes em banho-maria e os levo ao forno, prestando atenção à hora exata. Sinto uma súbita onda de pânico por achar que não vou conseguir dar conta, mas ao lembrar a mim mesma que o medo é meu inimigo, tento me acalmar e volto para a sala de estar com a bandeja de canapés. Sirvo-os aos convidados, aceitando os elogios com gratidão, pois Jack também vai ouvi-los. Como previsto, beijando a minha cabeça, ele concorda com Diane que de fato sou uma esplêndida cozinheira, e dou um suspiro silencioso de alívio. Determinada a me aproximar de Esther, eu me sento ao lado dela. Vendo isso, Jack se encarrega dos canapés. Você merece um descanso, querida, depois de todo o trabalho pesado que teve hoje, comenta ele, equilibrando a bandeja nos dedos longos e elegantes. Não foi nada pesado, protesto, o que é mentira, e Jack sabe, porque foi ele quem escolheu o menu. Começo a fazer as perguntas certas a Esther. Se ela já se ambientou à região, se lamentava ter deixado o quente para trás, se seus 2 filhos se adaptaram à nova escola. Por algum motivo, o fato de eu estar bem informada parece irritá-la, por isso faço questão de perguntar o nome do filho e da filha, embora saiba que se chamam Sebastian e Aisling. Sei até a idade deles, 7 e 5 anos, mas finjo não saber. Ciente de que Jack ouve cada palavra que digo, eu sei que ele vai se perguntar qual é o meu objetivo. Vocês não têm filhos, certo? Diz Esther, mais afirmando que perguntando. Não, ainda não. A gente achou melhor passar primeiro alguns anos sem mais ninguém. Nossa, há quanto tempo vocês estão casados? Sua voz demonstra certa surpresa. 1 ano, admito. Eles fizeram aniversário de casamento na semana passada. Diane entra na conversa. E eu ainda não estou preparado para dividir minha bela mulher com mais ninguém, acrescenta Jack, enchendo a taça dela. Observo, momentaneamente distraída da conversa, uma gota minúscula de champanhe errar a taça e aterrissar no joelho das calças chino impecáveis de Jack. Espero que não se importe com a minha pergunta, começa Esther, a curiosidade começando a tomar conta dela. Mas algum de vocês 2 foi casado antes? Ela parece esperar um sim, como se descobrir algum ex-marido ou alguma ex-mulher descontente espreitando de longe fosse prova de que não éramos tão perfeitos assim. Não, nenhum de nós foi, respondo. Ela olha de relance para Jack e sei que está se perguntando como alguém tão bonito conseguiu ficar solteiro por tanto tempo. Sentindo o olhar dela sobre si, Jack sorri, bem-humorado. Preciso admitir que, com 40 anos, eu comecei a ficar desesperado, me perguntando se algum dia encontraria a mulher perfeita. Mas, assim que vi Grace, eu soube que era ela que eu estava esperando. Que romântico! Diane suspira. Ela já conhece a história de como Jack e eu nos conhecemos. Perdi a conta de quantas mulheres tentei apresentar para o Jack, mas nenhuma delas foi boa o suficiente até ele conhecer Grace.
E quanto a você, Grace? Pergunta Esther. Também foi amor à primeira vista? Sim, respondo, recordando. Foi. Abalada com a lembrança, levanto um pouco rápido demais e Jack vira a cabeça para mim. Os soufflés, explico calmamente. Eles já devem estar prontos. Vocês estão prontos para o jantar. Incentivados por Diane, que diz que os soufflés não esperam por ninguém, todos terminam suas taças de champanhe e se encaminham para a mesa. Esther, no entanto, para no meio do caminho para dar uma olhada com mais atenção no vagalumes e, quando Jack se aproxima dela em vez de insistir para que se sente, dou um suspiro de alívio porque os soufflés ainda não estão prontos. Se estivessem, eu ficaria à beira das lágrimas, estressada com a demora dos dois, especialmente quando meu marido começa a explicar as diferentes técnicas que usei para criar a pintura. Quando os convidados se sentam, 5 minutos depois, os soufflés estão no ponto certo. Enquanto Diane demonstra sua admiração, Jack sorri para mim do outro lado da mesa, dizendo a todos que sou mesmo muito habilidosa. São noites como essa que me fazem lembrar por que me apaixonei por ele. Charmoso, divertido e inteligente, Jack sabe exatamente o que dizer e de que forma dizer. Como Esther e Rufus acabaram de se mudar, ele faz questão de que a conversa gire em torno deles enquanto comemos o soufflé. Também estimula Diane e Ada a compartilharem hábitos pessoais que vão poder ajudar nossos novos amigos, como dizer onde fazem as compras de mercado e quais esportes praticam. Esther ouve com educação a lista de atividades de lazer, os nomes dos jardineiros e babás, o melhor lugar para comprar peixe, mas eu sei que o interesse dela é em mim. Eu sei que ela vai falar de novo do meu casamento relativamente tardio com Deck, esperando encontrar alguma coisa, qualquer coisa, que lhe diga que a nossa vida não é tão perfeita quanto parece. Infelizmente, ela vai ficar decepcionada. Esther espera que Jack corte o bife Wellington e o sirva com batatas gratinadas e cenouras levemente caramelizadas com mel. Há também minúsculas ervilhas, que mergulhei em água fervente pouco antes de tirar o bife do forno. Diane fica impressionada por eu ter conseguido preparar toda a refeição ao mesmo tempo, e admite que sempre escolhe algum prato principal como ensopado, que pode ser preparado antes e esquentado na hora. Eu gostaria de dizer a ela que também prefiro fazer assim, pois o preço que pago para servir um jantar tão perfeito são cálculos meticulosos e noites sem dormir. Mas a alternativa, servir algo que não esteja perfeito, não é uma opção. Esther olha para mim do outro lado da mesa. Então, onde você e Jack se conheceram? No Regent's Park, respondo. Numa tarde de domingo. Conte a ela como foi, instiga Diane, sua pele pálida corada pelo champanhe. Hesito por um instante, por se tratar de uma história que já contei antes. Mas é algo que Jack adora me ouvir contar. Portanto, tenho interesse em repeti-la. Por sorte, Esther me dá a deixa necessária. Ela parte para o ataque ao interpretar minha pausa como reticência. Por favor, conte, insiste ela. Bom, com o risco de entediar aqueles que já ouviram essa história antes, começo a falar, com um sorriso como se pedisse desculpa. Eu estava no parque com a minha irmã, Millie. A gente costuma passar as tardes de domingo lá, e naquele dia tinha uma banda tocando. Millie adora música e estava se divertindo tanto que se levantou do banco e começou a dançar na frente do tablado. Pouco tempo antes ela tinha aprendido a dançar valsa, e por isso mantinha os braços esticados à frente enquanto se movimentava, como se tivesse um parceiro. Diante da lembrança, sorriu e desejo desesperadamente que a vida ainda fosse tão simples, tão inocente. Ainda que as pessoas normalmente fossem compreensivas e ficassem felizes de ver Millie se divertindo, eu percebi que uma ou outra parecia incomodada. Eu sabia que devia fazer alguma coisa, chamá-la de volta, talvez. Mas uma parte de mim não queria fazer isso, porque... Quantos anos a sua irmã tem? Interrompe Esther. Ela tem 17. Faço uma pausa, sem querer encarar a realidade. Quase 18. Esther arqueia as sobrancelhas. Ela gosta de chamar a atenção? Então. Não é isso. É só que... Bom, ela deve gostar. Quero dizer, as pessoas geralmente não se levantam e dançam num parque. Dançam. Ela olha ao redor da mesa, triunfante, e, quando todos evitam seu olhar, sinto pena dela. Millie tem síndrome de Down. A voz de Jack rompe o silêncio constrangedor que tomou conta da mesa. O que quer dizer que muitas vezes ela é maravilhosamente espontânea. O rosto de Esther demonstra como ela está confusa, e fico irritada por não terem mencionado Millie quando contaram a ela tudo sobre mim. De qualquer forma, antes que eu decidisse o que fazer, prossigo, para tirá-la da situação constrangedora, esse perfeito cavalheiro se levantou, foi até Millie, se curvou e estendeu a mão para ela. Millie ficou encantada e, quando os dois começaram a dançar, todo mundo aplaudiu. Outros casais se levantaram também e foram dançar. Foi um momento muito, muito especial, que fez com que eu me apaixonasse por Jack imediatamente. Grace não sabia que eu a tinha visto com Millie no parque na semana anterior e havia me apaixonado por ela. Era tão atenciosa com Millie, tão altruísta. Eu jamais tinha visto esse tipo de dedicação, por isso coloquei na cabeça que queria conhecê-la. E o que Jack não sabia até então, explico,
é que eu o tinha notado na semana anterior, mas nunca pensei que ele pudesse se interessar por alguém como eu. Acho engraçado quando todos assentem com a cabeça, concordando. Embora eu seja atraente, a beleza cinematográfica de Jack faz com que as pessoas me achem sortuda por ele ter se casado comigo. Mas não foi isso que eu quis dizer. Grace não tem outros irmãos ou irmãs, por isso achou que eu perderia o interesse ao saber que Millie se tornaria a responsabilidade dela um dia, explica Jack. Como aconteceu com outros homens, enfatizo. Jack faz que sim com a cabeça. Pelo contrário, a certeza de que Grace faria qualquer coisa por Millie me fez perceber que ela era o tipo de mulher que eu vinha procurando a vida toda. No meu campo trabalho, é fácil perder a fé na humanidade. Vi no jornal ontem que você tem novas vitórias a caminho, comenta Rufus, erguendo a taça para Jack. Sim, meus parabéns. Ada, que trabalha como advogado na mesma firma que Jack, entra na conversa. Mais uma condenação para sua lista. Era um caso bem simples, diz Jack, com modéstia. Embora tenha sido um pouco mais difícil porque precisei provar que a minha cliente não tinha provocado os próprios ferimentos, apesar da tendência que ela tinha à automutilação. Mas, em geral, os casos de abuso não costumam ser fáceis de provar. Pergunta Rufus, enquanto Diane conta a Esther, caso ela ainda não saiba, que Jack defende os oprimidos, mais especificamente mulheres vítimas de agressão do marido. Não quero diminuir o excelente trabalho que você faz, mas muitas vezes existem provas físicas ou testemunhas, não é? Jack é mestre em conseguir fazer com que as vítimas confiem nele o suficiente para contar o que acontecia com elas, explica Diane, que, suspeito, sente uma atração por Jack. Muitas mulheres não têm a quem recorrer e temem que ninguém acredite nelas. E ele faz questão de que os culpados recebam uma pena bem longa, acrescenta Ada. Eu desprezo homens que tratam suas esposas com violência, declara Jack, com firmeza. Eles merecem pagar por tudo que fizeram. Um brinde a isso. Rufus ergue a taça outra vez. Você nunca perdeu um caso, não é mesmo, Jack? Pergunta Diane. Não, nem pretendo. Um currículo exemplar. Incrível. Reflete Rufus, impressionado. Esther olha para mim. Sua irmã Millie é bem mais jovem que você. Observa ela. Voltando ao assunto anterior. Nossa diferença de idade é de 17 anos. Millie nasceu quando a minha mãe já estava com 46. No começo, ela não acreditou que estivesse grávida, então ficou um pouco chocada ao descobrir que seria mãe outra vez. E Millie mora com os seus pais? Não. Ela mora num colégio interno fantástico na zona norte de Londres. Como ela completa 18 anos em abril, vai ter que sair de lá no próximo verão, o que é uma pena, porque ela adora aquele lugar. E para onde ela vai? Para a casa dos seus pais? Não. Faço uma breve pausa, porque sei que estou prestes a dizer algo que vai chocá-la. Eles moram na Nova Zelândia. Esther fica de queixo caído. Nova Zelândia? Sim. Eles se aposentaram e se mudaram para lá no ano passado, logo depois do nosso casamento. Entendo, comenta ela. Mas sei que não entende. Millie vem morar com a gente, explica Jack. Ele sorri para mim. Eu sabia que essa seria uma condição para Grace aceitar se casar comigo, e fico mais que feliz com isso. É muito generoso da sua parte, comenta Esther. Nem um pouco. Fico feliz por Millie vir morar aqui. Ela vai dar uma nova dimensão para as nossas vidas, não é mesmo, querida? Levanto minha taça e tomo um gole para não ter que responder. Você obviamente se dá bem com ela, observa Esther. Bom, eu espero que ela goste tanto de mim quanto eu gosto dela, embora tenha levado um tempo para ela se acostumar depois que eu e Grace nos casamos. Porque eu acho que o nosso casamento foi um choque para ela, explico. Desde o início, Millie sempre adorou Jack, mas, quando a gente voltou da lua de mel e ela percebeu que ele ficaria comigo o tempo todo, ela começou a sentir ciúme. Mas já está tudo bem agora. Jack já voltou a ser a pessoa preferida dela. Por sorte, o George Clooney assumiu meu lugar como pessoa odiada, diz Jack, e começa a rir. George Clooney? Questiona Esther. Confirmo com a cabeça, feliz por Jack ter tocado no assunto. Eu tinha essa coisa por ele. E não temos todas nós? Murmura Diane. E Millie sentia tanto ciúme que, quando umas amigas minhas me deram um calendário com fotos do George Clooney de presente de Natal, ela rabiscou nele "Eu não gosto do George Clooney". Só que ela escreveu foneticamente. J-E-J-K-N-I. Ela tem um pouco de dificuldade com L. Explico. Foi tão fofo. Todos começam a rir. E agora ela não para de dizer para todo mundo que gosta de mim, mas não gosta dele. Virou uma espécie de mantra. Eu gosto de você, Jack, mas não gosto do George Clooney. Jack sorri. Tenho que admitir que me sinto bastante lisonjeado em ser mencionado na mesma frase que ele. Acrescenta, modestamente. Esther olha para ele. Sabe, você se parece um pouco com o George Clooney. Só que o Jack é muito mais bonito. Adam sorri. Você não acreditaria em como a gente ficou aliviado quando ele se casou com Grace. Pelo menos isso fez com que as mulheres do escritório parassem de fantasiar com ele. E alguns dos homens também. Acrescenta,
gargalhando. Jack suspira, bem-humorado. Já chega, Ada. Você não trabalha, certo? Pergunta Esther, virando-se para mim. Percebo na voz dela o desprezo mal disfarçado que as mulheres que trabalham sentem por aquelas que ficam em casa, e me vejo na obrigação de me defender. Eu trabalhava, mas larguei o emprego pouco antes de Jack e eu nos casarmos. É mesmo? Esther franze a testa. Por quê? Ela não queria ter feito isso, intervém Jack. Mas Grace tinha uma posição muito importante na empresa e eu não queria voltar para casa exausto e encontrá-la tão exausta quanto. Talvez tenha sido egoísta da minha parte pedir a ela que largasse o emprego, mas eu queria poder voltar para casa e descarregar o estresse do meu dia. Ela também viajava bastante e eu não queria voltar do trabalho e encontrar a casa vazia, como aconteceu por muitos anos. Você trabalhava com o quê? Pergunta Esther, me encarando com seus olhos azul claros. Eu era compradora da Harrods. A centelha nos seus olhos mostra que ela ficou impressionada. O fato de não pedir mais detalhes me diz que ela ainda não está pronta para revelar sua surpresa. Ela viajava pelo mundo todo de primeira classe, acrescenta Diane, perplexa. Não pelo mundo todo, corrijo. Só para a América do Sul. Eu ia atrás de frutas para eles, principalmente no Chile e na Argentina, acrescento, em grande parte para que Esther se sinta melhor. Rufus olha para mim com admiração. Devia ser interessante. Era, sim. Assinto com a cabeça. Eu adorava cada minuto do meu trabalho. Você deve sentir falta. Outra declaração de Esther. Não, na verdade, não, minto. Eu tenho muitas coisas por aqui para me manter ocupada. E logo vai ter Millie para tomar conta. Millie é bastante independente. De qualquer forma, ela vai passar a maior parte do tempo trabalhando em Meadowgate. O centro de jardinagem? Sim. Millie adora plantas e flores e teve a sorte de oferecerem a ela o trabalho perfeito. E o que você vai fazer o dia todo? Basicamente a mesma coisa que eu faço agora. Você sabe, cozinhar, limpar, cuidar do jardim, quando o tempo permite. Da próxima vez, vocês precisam vir almoçar no domingo e conhecer o jardim, sugere Jack. Grace é habilidosa com as plantas. Meu Deus! Exclama Esther, suavemente. Quantos talentos! Eu fico muito satisfeita por terem me oferecido um cargo na St. Polycarp's. Eu já estava ficando muito entediada por passar o dia inteiro em casa. Quando você começa? No mês que vem. Vou substituir uma professora que saiu de licença maternidade. Eu me viro para Rufus. Jack disse que vocês têm um jardim enorme. Começo. A conversa gira em torno de jardinagem, não de mim, enquanto sirvo mais porções de bife Wellington, que, junto das verduras, é mantido na temperatura ideal por um aquecedor de pratos. Enquanto todos falam e riem ao mesmo tempo, eu me pego olhando melancolicamente para as outras mulheres e me pergunto como deve ser a vida de Diane, ou de Esther, sem ter alguém como Millie para se preocupar. Imediatamente me sinto culpada, porque eu amo Millie mais que tudo na vida e não a trocaria por nada no mundo. Pensar nela me dá uma nova motivação e levanto, decidida. Estão todos prontos para a sobremesa? Pergunto. Jack e eu tiramos a mesa e ele me segue até a cozinha. Coloco os pratos ordenadamente na pia para serem lavados mais tarde, enquanto ele guarda a faca de cortar carne. A sobremesa que fiz é uma obra-prima, um ninho de suspiro perfeito, sem fissuras, com quase 10 centímetros de altura, recheado de nata azeda. Pego as frutas já cortadas e disponho as fatias de manga, abacaxi, mamão e kiwi cuidadosamente sobre a nata, acrescentando em seguida morangos, framboesas e mirtilos. Ao pegar uma romã, a sensação da fruta na minha mão me leva de volta a outra época, a outro lugar, quando o calor do sol no meu rosto e o ruído de vozes animadas eram banalidades para mim. Fecho os olhos por um instante, me lembrando da minha antiga vida. Passo a romã para Jack quando o vejo com a mão estendida. Ele a corta ao meio e depois retira as sementes com uma colher, espalhando-as sobre as outras frutas. Quando terminamos a sobremesa, eu a levo para a sala de jantar, e a animação dos convidados diante do prato confirma que Jack estava certo em escolhê-la, em vez do bolo de chocolate com castanhas que eu preferia ter feito. Você acredita que Grace nunca fez um curso de gastronomia? Pergunta Diane a Esther, pegando uma colher. Eu fico espantada com tanta perfeição. Embora eu nunca vá caber no biquíni que comprei, acrescenta, suspirando e acariciando a barriga sob o vestido de linho azul marinho. Eu não devia estar comendo isso, já que a gente acabou de planejar uma viagem durante o verão, mas é tão delicioso que não consigo resistir. Para onde vocês vão? Pergunta a Rufus. Tailândia, responde Ada. A gente tinha pensado no Vietnã, mas, quando vimos as fotos das últimas férias de Jack e Grace na Tailândia, decidimos deixar o Vietnã para o ano que vem. Ele olha para Diane e sorri. Depois que Diane viu o hotel onde eles se hospedaram, foi impossível fazê-la mudar de ideia. Vocês vão ficar no mesmo hotel? Não, todos os quartos já estavam reservados. Infelizmente, a gente não pode se dar ao luxo de viajar fora das férias escolares. Aproveitem ao máximo enquanto puderem, diz Esther, virando-se para mim. É o que eu pretendo.
Vocês vão voltar para a Tailândia esse ano? Pergunta Ada. Só se a gente conseguir ir antes de junho, o que é pouco provável, já que o julgamento do caso Tomasen está se aproximando, diz Jack. Ele me lança um olhar significativo do outro lado da mesa. Depois disso, Millie vai estar com a gente. Prendo a respiração, esperando que ninguém sugira levarmos Millie junto, caso esperássemos um pouco mais. Tomasen? Rufus arqueia as sobrancelhas. Eu ouvi algo a respeito. A esposa dele é uma das suas clientes. É. Dena Anderson, devaneia Rufus. Deve ser um caso interessante. E é, concorda Jack. Ele se vira para mim. Querida, se todos tiverem terminado, por que você não mostra para Esther as fotos das nossas férias na Tailândia? Fico desanimada. Tenho certeza de que ela não quer ver as fotos das nossas férias, digo, mantendo o tom propositalmente suave. Mas só a leve sugestão de desacordo entre mim e Jack é o suficiente para Esther. Eu adoraria ver as fotos, exclama ela. Jack empurra a cadeira para trás e se levanta. Pega o álbum numa gaveta e o entrega a Esther. Grace e eu vamos preparar o café enquanto vocês veem as fotos. Porque não vão para a sala de estar. Vão ficar mais à vontade lá. Quando voltamos da cozinha com uma bandeja de café, Diane está empolgada com as fotos, mas Esther quase não fala. Admito que as fotos são fantásticas e estou bem nas em que apareço, com um belo bronzeado, magra como era com os meus 20 anos e usando um dos meus inúmeros biquínis. Na maioria delas, estou de pé em frente a um hotel luxuoso, ou deitada em sua praia particular, ou sentada num bar ou num restaurante com um drink colorido e um prato de alguma comida exótica na minha frente. Em todas elas eu sorrio para a câmera, a expressão de uma mulher relaxada e mimada, muito apaixonada pelo marido. Jack é bastante perfeccionista na hora de fotografar e tira a mesma foto várias vezes até ficar satisfeito com o resultado. Por isso aprendi a fazer as poses certas de primeira. Há também algumas fotos de nós dois, tiradas por estranhos prestativos. É Diane quem observa, em tom de brincadeira, como Jack e eu geralmente estamos nos encarando carinhosamente nas fotos, em vez de olharmos para a câmera. Jack serve o café. Alguém quer um bombom? Ofereço, pegando da forma mais casual possível a caixa que Esther trouxe. Acho que já comemos o suficiente, sugere Jack, olhando para todos em busca de confirmação. Sem dúvida. Concorda Rufus. Eu não consigo comer mais nada, lamenta Ada. Então vou guardá-los para outro dia. Jack estende a mão para pegar a caixa e começo a aceitar que nunca vou prová-los, mas Diane vem em meu socorro. Não ouse fazer isso. Eu tenho certeza de que consigo comer um bombom ou dois. Suponho que seja inútil mencionar o seu biquíni. Adam suspira, balançando a cabeça e fingindo ficar desesperado com a esposa. Completamente inútil. Concorda Diane, pegando um bombom da caixa que Jack entregou a ela e passando-a para mim. Pego um, coloco na boca e ofereço a caixa a Esther. Quando ela recusa, pego outro antes de devolver a caixa para Diane. Como você consegue? Pergunta Diane, olhando para mim, espantada. O quê? Comer tanto sem engordar. Sorte, digo, esticando a mão para pegar outro bombom. E controle. Só quando o relógio marca 00:30 é que Esther sugere estar na hora de ir embora. No hall de entrada, Jack distribui os casacos, enquanto ajuda Diane e Esther a vestirem os seus. Concorda em encontrá-las no centro na próxima sexta ao 12:30 para almoçarmos no Chez Louis. Diane me dá um abraço de despedida e, quando troco um aperto de mão com Esther, digo que não vejo a hora de reencontrá-la no almoço. Os homens me dão um beijo de despedida e, ao partirem, todos agradecem pela noite perfeita. Na verdade, há tantos perfeitos ecoando pelo hall quando Jack fecha a porta que eu sei que tive sucesso. Mas preciso me certificar de que Jack saiba disso. A gente precisa sair às 11 amanhã. Aviso, virando-me para ele. Para chegarmos a tempo de levar Millie para almoçar. Capítulo 2. Passado. Minha vida ficou perfeita 18 meses atrás, no dia em que Jack dançou com Millie no parque. Parte do que contei para Esther era verdade. Eu vi Jack no parque no domingo anterior, mas não achei que ele se interessaria por alguém como eu. Para começar, ele tinha uma beleza excepcional e naquela época eu não era bonita como sou agora. E também havia Millie. Às vezes, eu falava dela para os meus namorados logo de cara. Às vezes, quando gostava muito deles, eu dizia que tinha uma irmã mais nova que estudava num colégio interno, mas só mencionava a síndrome de Down depois das primeiras semanas de relacionamento. Alguns não sabiam o que dizer diante da revelação e não continuavam por perto o suficiente para dizer alguma coisa. Outros demonstravam interesse ou até apoio, mas só até conhecerem Millie e serem incapazes de entender a espontaneidade dela como algo maravilhoso, como Jack fez. 2 dos melhores namorados que eu tive continuaram comigo por muito tempo depois de conhecê-la, mas até eles tiveram dificuldade em aceitar que uma enorme parte da minha vida era dedicada a Millie. O momento crucial era sempre o mesmo. Eu tinha prometido a Millie desde o começo que,
Quando chegasse a hora de ela deixar sua escola maravilhosa, porém absurdamente cara, ela viria morar comigo, e eu não tinha a menor intenção de decepcioná-la. Isso significou abrir mão de Alec 6 meses antes, o homem com quem imaginei passar o resto da minha vida, com quem vivi alegremente por 2 anos. Quando Millie completou 16 anos, sua chegada começou a pesar bastante sobre ele. Por isso, voltei a ficar solteira aos 32 anos, duvidando seriamente de que algum dia encontraria um homem que aceitasse nós duas. Naquele dia no parque eu não fui a única a notar a presença de Jack, embora deva ter sido a mais discreta. Algumas mulheres, em especial as mais jovens, sorriam abertamente para ele, tentando atrair sua atenção, enquanto as adolescentes abafavam as risadinhas com as mãos, animadas, sussurravam que devia ser algum astro do cinema. As mulheres mais velhas olhavam para ele com admiração e, com alguma frequência, viravam-se para os homens que caminhavam ao lado delas, como se os achassem inferiores. Até mesmo os homens olhavam para Jack enquanto ele caminhava pelo parque, pois havia nele uma elegância e uma descontração que não podia ser ignorada. Millie era a única indiferente a ele. Envolvida na partida de baralho que a gente jogava, só havia um pensamento na mente dela: vencer. Naquele fim de agosto, como em muitos outros dias, a gente estava fazendo um piquenique no gramado, não muito longe do tablado. Pelo canto do olho, vi Jack se sentar num banco próximo, e quando tirou um livro do bolso, voltei minha atenção para Millie, determinada a não deixar que ele me flagrasse o encarando. Enquanto Millie separava as cartas para mais uma partida, cheguei à conclusão de que ele provavelmente era estrangeiro, um italiano, talvez, passando o fim de semana em Londres com a mulher e os filhos, que deviam estar visitando algum monumento e o encontrariam mais tarde. Até onde eu sabia, ele nem sequer olhou na minha direção naquela tarde, aparentemente indiferente aos berros de Millie ao baixar as cartas. Fomos embora logo em seguida, porque eu precisava levá-la de volta à escola até às 6, a tempo para o jantar, servido às 7. Embora não achasse que voltaria a vê-lo, minha mente vagou várias vezes até o homem que eu tinha visto no parque, e me peguei imaginando que ele não era casado, que tinha olhado para mim e se apaixonado, e que agora planejava voltar ao parque no domingo seguinte na esperança de me encontrar outra vez. Eu não fantasiava desse jeito com homens desde a adolescência, o que me fez perceber o meu desespero para casar um dia e construir uma família. Por mais que me dedicasse a Millie, sempre imaginei que eu já teria filhos quando ela viesse morar comigo, e ela se tornaria parte da minha família e não a minha única família. Eu a amava muito, mas a ideia de envelhecermos juntas e sozinhas me apavorava. Na semana seguinte, no dia em que a banda tocava no parque, eu só vi Jack quando ele se aproximou de Millie, que dançava sozinha em frente ao tablado, os braços em volta de um parceiro imaginário. Em situações como essa, costumava ser difícil lidar com os sentimentos que Millie provocava em mim. Ainda que eu sentisse um imenso orgulho dela por conseguir executar os passos de dança, também me sentia muito protetora. Por isso, quando ouvi alguém atrás de mim rindo, tentei dizer a mim mesma que a risada devia ser bondosa e, mesmo que não fosse, não afetaria a diversão de Millie. Eu me odiei por sentir um forte ímpeto de me levantar e trazê-la de volta. Pela primeira vez, eu me flagrei desejando que Millie fosse uma garota comum. Imagens de como as nossas vidas, e a minha vida, poderiam ser passaram pela minha mente. No momento em que piscava para afastar as lágrimas de frustração que se acumulavam, vi Jack caminhar na direção dela. Não o reconheci, achando que ele pediria a Millie que se sentasse, fiquei de pé, pronta para intervir. Só quando vi fazer uma reverência para ela e estender a mão que percebi se tratar do homem com quem passei a semana inteira sonhando. Quando ele trouxe Millie de volta, 2 danças depois, eu já estava apaixonada por ele. Posso? Perguntou, indicando a cadeira ao meu lado. Pode, claro. Sorri para ele, agradecida. Obrigada por dançar com Millie. Foi muito generoso da sua parte. O prazer foi todo meu, disse ele, solenemente. Millie é uma ótima dançarina. Homem bom, exclamou Millie, abrindo um sorriso radiante para ele. Jack bom. Acho que seria melhor eu me apresentar direito. Ele estendeu a mão. Jack Angel. Grace Harrington, falei, apertando-a. Millie é minha irmã. Você está aqui de férias? Não, eu moro aqui. Esperei que acrescentasse com a minha esposa e os meus filhos, mas ele não disse nada. Lancei um olhar furtivo para sua mão esquerda e, ao ver que não usava aliança, senti um alívio enorme, precisando lembrar que isso não queria dizer nada. E quanto a vocês? Você e Millie estão em Londres de visita. Na verdade, não. Eu moro em Wimbledon, mas trago Millie aqui nos fins de semana com frequência. Ela mora com você. Não, ela passa a semana no colégio. Eu tento vê-la na maioria dos fins de semana, mas, como viajo bastante a trabalho, nem sempre é possível. Felizmente, ela tem uma cuidadora formidável que ocupa o meu lugar quando não posso ficar com ela. E tem os nossos pais também, é claro. Seu trabalho parece empolgante. Posso perguntar o que você faz? Eu compro frutas. Ele olhou para mim, intrigado. Para a Rhodes. E as viagens? Eu procuro frutas na Argentina e no Chile.
Deve ser interessante. É, sim. E você, o que faz? Eu sou advogado. Millie, entediada com a nossa conversa, puxou o meu braço. Bebida, Grace. E sorvete. Estou calor. Dei um sorriso como um pedido de desculpas para Jack. Infelizmente, acho que preciso ir obrigada por dançar com Millie. Eu poderia levar vocês para tomar um chá. Ele se inclinou para a frente, para encarar Millie sentada ao meu lado. O que você acha, Millie? Quer tomar um chá? Suco, disse Millie, sorrindo para ele. Suco? Chá não. Não gosto chá. Suco. Então, disse ele, levantando-se. Vamos? Não, de verdade, protestei. Você já foi gentil demais. Por favor. Seria um prazer, disse ele, virando-se para Millie. Você gosta de bolo, Millie? Millie assentiu com a cabeça, animada. Sim, amo bolo. Está decidido. Atravessamos o parque até o restaurante, Millie e eu de braços dados e Jack caminhando ao nosso lado. Quando nos despedimos, 1 hora depois, concordei em encontrá-lo na quinta seguinte para jantar e ele não saiu mais da minha vida. Não foi difícil me apaixonar. Havia algo de conservador no jeito de Jack que eu achava revigorante. Ele abria as portas para mim, me ajudava a vestir o casaco e mandava flores. Ele fazia com que eu me sentisse especial, amada. E, o melhor de tudo, adorava Millie. Quando estávamos juntos havia 3 meses, Jack quis saber se eu apresentaria aos meus pais. Fiquei um pouco surpresa, porque já havia lhe contado que não era muito próxima deles. Eu menti para Esther. Meus pais não queriam outro filho. Quando Millie nasceu, eles de fato não a quiseram. Quando criança, eu os perturbei tanto para ter um irmão ou uma irmã que, certo dia, eles me fizeram sentar e disseram, num tom ríspido, que nunca quiseram ter filhos. Cerca de 10 anos depois, minha mãe ficou horrorizada quando descobriu a gravidez. Só quando a ouvi conversar com o meu pai sobre os riscos de um aborto tardio que eu soube do bebê. Fiquei indignada por eles pensarem em se livrar do irmãozinho ou da irmãzinha que eu sempre quis. Discutimos sem parar. Eles alegavam que, como a minha mãe tinha 46 anos, seria uma gravidez de risco. Eu argumentei que, por ela já estar no 5º mês de gestação, um aborto naquele momento seria ilegal. E um pecado capital, porque os dois eram católicos. Pela culpa e com Deus ao meu lado, venci, relutante. Minha mãe seguiu em frente com a gravidez. Quando Millie nasceu e descobrimos que ela tinha síndrome de Down, além de outras dificuldades, não consegui entender por que meus pais a rejeitaram. Eu me apaixonei na mesma hora em que a vi e não enxergava diferença alguma entre ela e os outros bebês. Assim, quando a minha mãe entrou em depressão profunda, assumi os cuidados básicos de Millie, alimentando-a e trocando sua fralda antes de eu ir para a escola, voltando na hora do almoço para repetir todo o processo. Quando ela estava com 3 meses, meus pais disseram que a entregariam para adoção e se mudariam para Nova Zelândia, onde os meus avós maternos moravam. Eles sempre quiseram ir para lá. Gritei dentro de casa, dizendo que eles não podiam entregá-la para adoção, afirmando que eu ficaria em casa e cuidaria dela em vez de ir para a universidade, mas eles se recusaram a ouvir. O processo de adoção começou a avançar e eu tomei uma overdose de drogas. Foi uma estupidez, uma tentativa infantil de fazê-los entender que eu estava falando sério, mas, por algum motivo, funcionou. Eu já tinha 18 anos. E, com a ajuda de vários assistentes sociais, ficou decidido que eu seria a principal responsável por Millie e sua criação, enquanto meus pais dariam apoio financeiro. Dei um passo de cada vez. Quando encontraram uma vaga para Millie numa creche local, comecei um trabalho de meio período. Meu primeiro emprego foi numa rede de supermercados, no departamento de compra de frutas. Já com 11 anos, Millie recebeu a oferta de estudar numa escola que, na minha opinião, não era muito melhor que um asilo. Chocada, falei aos meus pais que encontraria um lugar mais apropriado. Eu passava horas e horas com Millie para lhe ensinar a ter um grau de independência que não sei se ela teria obtido de outra forma. Eu sentia que era uma deficiência na capacidade linguística, mais que de inteligência, que dificultava sua integração na sociedade. Foi uma batalha longa e árdua para encontrar uma escola disposta a aceitar Millie. Eu só consegui porque a diretora de um dos colégios era uma mulher de cabeça aberta e ideias progressistas que, por acaso, tinha um irmão com síndrome de Down. O colégio interno feminino particular que ela administrava era perfeito para Millie, porém caro. Como meus pais não tinham condições de pagá-lo, eu disse a eles que pagaria. Enviei meu currículo para várias empresas, com uma carta explicando exatamente por que eu precisava de um bom emprego, com um salário alto, e fui contratada pela Rhodes. Quando as viagens se tornaram parte do meu trabalho, uma chance que agarrei com unhas e dentes por trazer muita liberdade, meus pais não se viram capazes de receber Millie em casa nos fins de semana sem que eu estivesse por perto. Eles ainda visitavam na escola, e Janice, a cuidadora de Millie, ficava com ela no restante do tempo. Quando o problema seguinte começou a se desenhar, para onde Millie iria depois que deixasse o colégio? Prometi aos meus pais que a levaria para minha casa e eles poderiam finalmente se mudar para a Nova Zelândia. Eles passaram a contar os dias. Eu não os culpava.
Do jeito deles. Gostavam das filhas, e nós gostávamos deles. Mas eram pessoas que não nasceram para ter filhos. Como Jack estava decidido a conhecê-los, liguei para minha mãe e perguntei se poderíamos visitá-los no domingo seguinte. Novembro estava quase no fim, e levamos Millie conosco. Apesar de não nos receberem com tanta exultação, percebi que minha mãe ficou impressionada com a educação primorosa de Jack e que meu pai ficou satisfeito por ele ter demonstrado interesse pela sua coleção de primeiras edições de livros. Fomos embora depois do almoço e já era fim de tarde quando deixamos Millie na escola. Eu pretendia ir para casa pois teria alguns dias agitados antes da viagem para a Argentina naquela semana, mas concordei de imediato quando Jack sugeriu um passeio pelo Regent's Park, apesar de já ser noite. Eu não estava muito animada para viajar. Desde que Jack havia entrado na minha vida, comecei a não gostar da quantidade de viagens que o trabalho exigia de mim. A impressão era de que mal conseguíamos passar algum tempo juntos. E, quando passávamos, costumava ser com um grupo de amigos ou com Millie por perto. O que você achou dos meus pais? Perguntei, depois de um tempo caminhando. Eles foram perfeitos. Jack sorriu. Franzi a testa diante das palavras que ele escolheu. O que você quer dizer com isso? Apenas que eles são tudo o que eu esperava. Olhei para ele de relance, perguntando-me se estava sendo irônico, já que meus pais não se esforçaram nem um pouco para serem agradáveis. Lembrei-me de quando Jack contou que seus pais, falecidos anos antes, eram pessoas extremamente distantes. Concluí que esse era o motivo de ele ter gostado tanto da recepção morna dos meus pais. Caminhamos mais um pouco e, quando chegamos perto do tablado onde ele havia dançado com Millie, Jack me fez parar. Grace, você me concederia a honra de se casar comigo? Perguntou ele. A proposta foi tão inesperada que minha primeira reação foi achar que se tratava de uma brincadeira. Por mais que eu secretamente nutrisse a esperança de que um dia nos casássemos, eu imaginava que isso aconteceria depois de 1 ano ou 2. Jack me puxou para os seus braços, talvez por ter sentido a minha hesitação. No minuto em que vi você sentada na grama com Millie, soube que você era a mulher por quem havia esperado a vida toda. Não quero esperar mais para que você seja minha esposa. Eu queria conhecer a sua família para pedir a bênção ao seu pai. Fico feliz em dizer que ele ficou bastante animado em concedê-la. Achei engraçado meu pai concordar tão depressa com que eu me casasse com alguém que ele havia acabado de conhecer e de quem nunca tinha ouvido falar. Mas ali, nos braços de Jack, fiquei desanimado ao perceber que a alegria diante da proposta estava misturada a uma ansiedade irritante. Concluí que Millie era o motivo no instante em que Jack voltou a falar. Antes de responder, Grace, preciso dizer uma coisa. Ele parecia tão sério que esperei uma confissão sobre alguma ex-mulher, ou um filho, ou alguma doença terrível. Só quero que saiba que, não importa onde a gente mora, sempre vai ter um lugar para Millie. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Falei, com lágrimas nos olhos. Obrigada. Você aceita se casar comigo? Perguntou ele. Sim, é claro que eu aceito. Jack tirou uma aliança do bolso e, segurando minha mão, colocou o anel no meu dedo. Quando? Murmurou ele. Quando você quiser. Olhei para o diamante solitário. Jack, é lindo. Fico feliz que tenha gostado. O que me diz de algum dia de março? Eu comecei a rir. Março, como a gente vai organizar um casamento em tão pouco tempo? Não vai ser tão difícil. Eu já tenho um lugar para a recepção em mente, Cranley Park, em Ecclescombe, na casa de campo de um amigo. Ele costuma realizar festas de casamentos apenas de familiares, mas sei que isso não vai ser um problema. Parece maravilhoso, falei, animada. A não ser que você queira convidar muitas pessoas. Não, só os meus pais e alguns amigos próximos. Está decidido. Depois, enquanto me levava para casa de carro, ele me convidou para tomar um drink na noite seguinte para que pudéssemos conversar antes da minha viagem para a Argentina na quarta. Você pode entrar agora. Se quiser, ofereci. Infelizmente preciso mesmo ir embora. Começo a trabalhar cedo amanhã. Fiquei decepcionada. Nada me deixaria mais feliz do que passar a noite com você na sua casa, continuou, percebendo a minha reação. Mas preciso analisar alguns documentos ainda hoje. Não acredito que eu aceitei me casar com um homem com quem ainda nem fui para a cama. Resmunguei. Que tal a gente viajar por 2 dias, no fim de semana, assim que você voltar da Argentina? A gente pode levar a Millie para almoçar e, depois que ela ficar na escola, visitamos Cranley Park e encontramos um hotel nas redondezas para passar a noite. O que acha? Eu acho uma ótima ideia. Assenti com a cabeça, agradecida. Onde a gente pode se encontrar amanhã? Que tal o bar em Connaught? Se eu for direto do trabalho, consigo chegar lá por volta das 7. Perfeito. Passei a maior parte da segunda imaginando o que Jack queria conversar comigo antes da minha viagem. Nunca passou pela minha cabeça que ele me pediria para largar o emprego ou que quisesse se mudar de Londres. Eu supus que, enquanto marido e mulher, nossas vidas continuariam as mesmas, apenas morando no apartamento dele, pela localização mais central. Suas propostas me desorientaram. Diante do meu choque, ele tentou se explicar, voltando ao meu pensamento do dia anterior.
Nos 3 meses desde que nos conhecemos, mal conseguimos passar algum tempo juntos. Qual é o sentido de nos casarmos se a gente nunca se vê direito? Perguntou ele. A gente não pode continuar assim. Sendo bem sincero, eu não quero que seja assim. Alguma coisa tem que mudar e, como eu espero que a gente tenha filhos logo, Jack fez uma pausa. Você quer ter filhos? Não quer? Sim, Jack, é claro que eu quero. Isso é um alívio. Jack pegou a minha mão. Desde que vi você com Millie eu soube que seria uma ótima mãe. Espero que não demore muito até você me transformar num pai. Tomada por um súbito desejo de gerar um filho dele, fiquei sem palavras. Mas talvez você prefira esperar alguns anos, continuou, hesitante. Não é isso, falei. Só não sei como poderia largar o emprego enquanto Millie ainda estiver na escola. Eu pago as mensalidades dela, então não posso abrir mão do trabalho por 1 ano e meio. Não existe a menor possibilidade de você continuar trabalhando por mais 18 meses, disse ele com firmeza. Millie pode morar com a gente assim que voltarmos da lua de mel. Olhei para Jack, sentindo-me culpada. Apesar do amor que sinto por Millie, eu realmente gostaria que a gente tivesse algum tempo só nosso. E ela está tão feliz no colégio que seria terrível tirá-la de lá com 1 ano de antecedência, falei, enquanto pensava por um momento. A gente pode conversar com a escola e perguntar a opinião do pessoal de lá. Claro. E talvez a gente devesse perguntar para Millie o que ela acha. Eu ficaria muito feliz se ela decidisse morar com a gente logo. Mas, se todo mundo concordar que ela deve continuar no colégio por enquanto, eu insisto em pagar as mensalidades. Afinal, ela vai ser minha irmã em breve. Jack apertou minha mão. Promete que vai me deixar ajudar. Eu encarei, perdida. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Só precisa prometer que vai pensar em dar o aviso prévio. Quero poder ver você depois do casamento. Preciso que me diga em que tipo de casa gostaria de morar. Se me permitir, eu gostaria de comprar a casa dos seus sonhos como presente de casamento. Na verdade, eu nunca pensei nisso, admiti. Então pense agora, porque é importante. Você gostaria de ter um jardim grande, uma piscina, vários quartos. Um jardim grande, com certeza. Eu não ligo para a piscina. E o número de quartos depende de quantos filhos a gente vai ter, muitos. Ele sorriu. Eu gostaria de morar em Surrey, perto bastante de Londres para que o trajeto diário até o trabalho seja tolerável. Que tal? Qualquer lugar está bom, se você estiver feliz. E você? Em que tipo de casa gostaria de morar? Eu gostaria que fosse perto de alguma cidade bonita, mas longe o suficiente para que o barulho não perturbasse a gente. Como você, eu gostaria de um jardim grande, de preferência com muros altos para que ninguém veja o lado de dentro. E gostaria de ter um escritório, além de um porão para guardar coisas. Acho que isso é tudo. Uma bela cozinha, acrescentei. Eu gostaria de ter uma boa cozinha integrada a uma varanda, onde a gente poderia tomar café da manhã todo dia. E uma lareira enorme na sala de estar para poder acender o fogo com lenha de verdade. E um quarto pintado de amarelo para Millie. Por que a gente não desenha a planta da casa dos nossos sonhos? Sugeriu ele, pegando uma folha de papel da maleta. Assim eu posso trabalhar com base nesse projeto. Quando Jack me colocou dentro de um táxi 2 horas depois, ele já havia desenhado uma linda casa, com jardins, varanda, 3 salas para recepção, lareira, cozinha, escritório, 5 quartos, incluindo um amarelo, para Millie, 3 banheiros e uma janelinha redonda no telhado. Eu desafio você a encontrar uma casa assim antes de eu voltar da Argentina. Falei, sorrindo. Vou fazer o meu melhor, prometeu ele, antes de me beijar. As semanas seguintes passaram muito rápido. Quando voltei da Argentina, entreguei o pedido de demissão e coloquei minha casa à venda. Usei o tempo fora para pensar em tudo com cuidado e nunca duvidei de que estava tomando as melhores decisões. Eu queria me casar com ele e me empolguei com a ideia de morar numa bela casa no campo, talvez esperando o nosso primeiro filho. Na primavera seguinte, eu trabalhava sem parar havia 13 anos. Às vezes, me perguntava se algum dia conseguiria sair daquela loucura. Eu sabia que não teria mais oportunidades de viajar como antes quando Millie viesse morar comigo, nem de cumprir longos expedientes como acontecia ocasionalmente. Eu ficava aflita pensando no tipo de trabalho que acabaria aceitando. De repente, minhas preocupações desapareceram. Enquanto escolhia os convites de casamento para enviar aos amigos e familiares, eu me sentia a pessoa mais sortuda do mundo. Capítulo 3. Presente. Sempre meticuloso. Jack vem para o quarto às 10h30 e diz que vamos sair precisamente às 11. Não preciso me preocupar com atrasos. Já tomei banho, e 30 minutos são suficientes para trocar de roupa e me maquiar. O banho me acalmou um pouco. Acordada desde as 8, eu estava eufórica, quase sem acreditar que vou ver Millie em pouco tempo. Sempre cautelosa, lembro-me de que tudo pode acontecer. A expressão no meu rosto não demonstra para Jack minha agitação interna.
Pareço calma e serena e, quando ele dá um passo atrás para que eu passe, sou apenas uma jovem mulher prestes a sair para um passeio. Jack me segue até o quarto ao lado, onde estão minhas roupas. Vou até o armário imenso que ocupa a parede inteira, deslizo a porta espelhada, abro uma das gavetas e escolho o conjunto de lingerie em tons de bege que ele me deu de presente na semana anterior. Em outra gaveta pego meias 7/8 da cor da minha pele, que prefiro usar em vez de meias calças. Jack se senta numa cadeira e observa enquanto tiro o pijama e coloco o conjunto de lingerie e as meias. Deslizo a outra porta do armário e paro por um momento, olhando todas as roupas penduradas, organizadas por cor. Faz um bom tempo que não uso meu vestido azul, e Millie o adora, porque é da cor dos meus olhos. Eu o tiro do armário. Coloco o vestido bege, diz Jack. Ele prefere que eu use cores neutras, então devolvo o vestido azul ao armário e visto o bege. Meus sapatos estão guardados em caixas transparentes, em prateleiras numa outra parte do armário. Escolho um par de sapatos bege de salto alto. Como passeamos a pé depois do almoço, sapatos baixos seriam mais práticos, mas Jack gosta de que eu esteja sempre elegante, seja para caminhar perto de um lago, seja para jantar com amigos. Eu os calço e pego na prateleira uma bolsa que combine. Eu a entrego a Jack. Vou até a penteadeira e me sento. Não demoro muito para passar maquiagem, um pouco de lápis de olho, blush e uma camada fina de batom. Ainda tenho 15 minutos. Para ocupar o tempo, decido passar esmalte nas unhas. Escolho um belo rosa entre os vários frascos na penteadeira, sentindo vontade de levá-los comigo para pintar as unhas de Millie, algo que ela adoraria. Quando as unhas estão secas, eu me levanto, pego minha bolsa com Jack e desço. Que casaco você gostaria de usar? Pergunta Jack quando chegamos ao hall de entrada. O bege de lã, eu acho. Ele pega o casaco no closet e me ajuda a colocá-lo. Eu o abotoo e viro os bolsos do avesso enquanto Jack observa. Ele abre a porta e, depois que a tranca às nossas costas, eu sigo até o carro. Embora seja quase fim de março, o ar está frio. Meu instinto é inspirá-lo profundamente pelo nariz e engoli-lo. Em vez disso, lembro-me de que tenho o dia inteiro pela frente e me alegro com a ideia. Não foi fácil conquistar esse passeio e pretendo aproveitá-lo ao máximo. Quando chegamos ao carro, Jack aperta o botão do controle remoto e os enormes portões da entrada começam a se abrir. Ele caminha até o lado do carona e abre a porta para mim. Eu entro e um homem se exercitando passa correndo em frente à nossa casa, olhando pelos portões em nossa direção. Não o conheço, mas Jack lhe deseja um bom dia e, seja porque não tem fôlego para falar, seja por estar guardando energia para o resto da corrida, o homem responde ao cumprimento com um aceno de mão. Jack fecha a porta e, menos de um minuto depois, atravessamos os portões. Enquanto se fecham atrás de nós, viro a cabeça e olho rapidamente para a bela casa que Jack comprou para mim, porque gosto de vê-la como os outros a veem. Começamos a viagem rumo a Londres. No caminho, minha mente volta ao jantar que oferecemos na noite anterior. Como consegui preparar tudo ainda é um mistério, quando tanta coisa podia ter dado errado. Seus soufflés estavam perfeitos, comenta Jack, me fazendo perceber que não sou só eu quem está pensando na noite passada. Foi inteligente da sua parte prever um atraso até todos se acomodarem à mesa e incluí-lo nos cálculos. Realmente inteligente. Mas Esther parece não gostar muito de você. Eu me pergunto o motivo. Sei que preciso escolher minhas palavras com cuidado. Ela não aprecia a perfeição, sugiro. É uma resposta que o agrada. Ele começa a cantarolar uma canção e, enquanto observo a paisagem, penso em Esther. Sob outras circunstâncias, eu provavelmente gostaria dela. Mas sua incontestável inteligência a torna perigosa para alguém como eu. Não que Esther desgoste da perfeição, como achei no início. É mais como se ela desconfiasse disso. Levamos quase uma hora para chegar ao colégio de Millie. Ocupo o tempo pensando em Dana Anderson, a cliente de Jack. Não sei muito sobre ela, apenas que se casou recentemente com um filantropo rico, respeitado por seu trabalho dedicado a várias instituições de caridade. Por isso mesmo, um candidato improvável a marido violento. Sei muito bem o quanto as aparências enganam. E, se Jack a aceitou como cliente, é porque deve ter provas contundentes. Perder não faz parte do seu vocabulário, como ele mesmo me lembra sempre. Não vemos Millie há um mês. Ansiosa para me ver, ela espera no banco na entrada do colégio com um gorro e um cachecol amarelos. Amarelo é sua cor preferida, ao lado de Janice, sua cuidadora. Quando saio do carro, ela corre na minha direção com os olhos brilhando, de lágrimas e alívio. E, enquanto lhe dou um abraço apertado, sei que Jack nos observa. Janice se aproxima. E ouço Jack explicar que não ousaríamos visitar Millie até eu estar completamente recuperada de uma forte gripe, mesmo sabendo que ela ficaria decepcionada. Janice o tranquiliza, dizendo que tomamos a melhor decisão e que já havia explicado a Millie porque não pudemos vir antes. Mas foi bem difícil para ela, admite Janice. Millie adora vocês dois. E a gente a adora, diz Jack, sorrindo carinhosamente para Millie. Diga oi para Jack, Millie. Eu a lembro em voz baixa. Soltando-se do abraço, ela se vira para Jack.
Oi, Jack. Saúda ela, abrindo um enorme sorriso para ele. Eu feliz em ver você. E eu também estou muito feliz em ver você, diz ele, beijando a bochecha dela. Você entende porque não pudemos vir antes, não é mesmo? Millie assente com a cabeça. Sim, coitadinha da Grace doente. Mas melhor agora. Muito melhor, concorda Jack. Millie, tem uma coisa para você por ter sido tão paciente. Ele coloca a mão no bolso do casaco. Você consegue adivinhar o que é? Agatha Christie. Seus olhos castanhos brilham de alegria. Não há nada que ela goste mais do que ouvir romances policiais. Garota esperta. Ele tira o CD de um audiolivro do bolso. Acho que você não tem e não sobrou nenhum. Tem? Ela balança a cabeça, negando. É um dos meus preferidos, comenta Janice, sorrindo. Vamos começar hoje à noite. Millie? Sim. Millie assente com a cabeça. Obrigada, Jack. O prazer é todo meu, diz ele. E agora vou levar as minhas duas mulheres preferidas para almoçar. Aonde vocês gostariam de ir? Hotel, diz Millie, de imediato. Eu sei porque ela escolheu o hotel, assim como sei porque Jack vai recusar. Por que a gente não vai ao restaurante perto do lago? Pergunta ele, como se ela não tivesse falado nada. Ou naquele que tem aquelas panquecas deliciosas de sobremesa. Millie pareceu decepcionada. Qual vocês preferem? O lago, balbucia ela, os cabelos escuros fustigando o rosto. Millie não fala muito durante o trajeto. Ela queria minha companhia ao seu lado no banco de trás, mas Jack lhe disse que se sentiria como um taxista. Quando chegamos ao restaurante, Jack encontra uma vaga e, ao subirmos pelo caminho, ele segura nossas mãos, ficando entre nós duas. Os garçons nos recebem como velhos amigos, porque a gente leva Millie ali com frequência. Eles nos acompanham à mesa de que Jack gosta, uma redonda no canto, ao lado da janela. Nos sentamos na mesma disposição de sempre, Jack de frente para a janela, com Millie de um lado e eu do outro. Enquanto analisamos o menu, estico a perna sob a mesa para roçar na perna de Millie, nosso sinal secreto. Jack conversa com Millie durante a refeição, encorajando-a a falar, perguntando o que ela fez nos fins de semana em que não fomos visitá-la. Ela conta que Janice a levou à sua casa para almoçar uma vez. Em outra ocasião, as duas saíram à tarde para tomar chá, além de serem convidadas para ir à casa da sua amiga Paige. Mais uma vez, agradeço a Deus por Millie ter alguém como Janice para cuidar dela quando eu não posso. Grace vem andar? Pergunta Millie no fim do almoço. Volta Lago. Sim, claro. Dobro meu guardanapo e o coloco na mesa, com movimentos propositalmente lentos. Você quer ir agora? Jack afasta sua cadeira da mesa. Eu vou junto. Embora eu esperasse exatamente isso dele, sinto uma decepção profunda. Vamos dar volta. Completa, avisa Millie. Não a volta completa, protesta Jack. Está frio demais para ficar lá fora por tanto tempo. Então Jack fica aqui, diz Millie. Eu vou com Grace. Não, responde Jack. Vamos todos. Millie encara Jack com seriedade do outro lado da mesa. Gosto de você, Jack, diz ela. Mas não gosto do George Clooney. Eu sei. Jack faz que sim com a cabeça. Eu também não gosto dele. Ele feio, diz Millie. Sim, ele é muito feio, concorda Jack. E Millie explode em gargalhadas. Caminhamos um pouco ao redor do lago, com Jack entre mim e Millie. Jack diz à minha irmã que anda bastante ocupado com a preparação do quarto dela, para quando for se mudar para a nossa casa. Quando ela pergunta se vai ser amarelo, ele responde que sim, é claro que sim. Ele estava certo. Está frio demais para ficar do lado de fora por muito tempo e voltamos para o carro depois de 20 minutos. Millie fica ainda mais quieta no trajeto de volta para o colégio e sei que ela está tão frustrada quanto eu. Quando nos despedimos, ela pergunta se vamos visitá-la no fim de semana seguinte, quando Jack responde que com certeza sim. Fico feliz por Janice estar perto para ouvir. Capítulo 4. Passado. Quando Jack e eu contamos a Millie que iríamos nos casar, ela imediatamente perguntou se poderia ser a nossa dama de honra. Claro que pode. Respondi, abraçando-a. Não tem problema nenhum, não é, Jack? Acrescentei, surpresa ao ver a expressão fechada no rosto dele. Eu pensei que seria um casamento simples, retrucou ele, enfático. Sim, vai ser. Ainda assim, preciso de uma dama de honra. Precisa mesmo? Sim, preciso. Insisti, confusa. É uma tradição. Você não se incomoda, não é? Você não acha que vai ser um pouco demais para Millie? Perguntou ele, baixando a voz. Se você precisa mesmo de uma dama de honra, por que não convida a Kate ou a Emily? Porque eu quero que seja a Millie. Persisti, sabendo que ela nos observava, ansiosa. Por um momento, o silêncio foi constrangedor. Então Millie vai ser a nossa dama de honra, disse ele, sorrindo e estendendo o braço para ela. Vem,
Vamos contar a novidade para a diretora. A senhora Goodrich e Janice ficaram animadas ao saber que iríamos nos casar. Depois de pedir a Millie que lavasse as mãos para o jantar, a senhora Goodrich concordou que seria melhor Millie continuar na escola por mais 15 meses, até completar 18 anos, como já planejado. Jack deixou claro que ficaria muito feliz se Millie pudesse ir logo morar com a gente. Fiquei satisfeita quando a senhora Goodrich sugeriu que seria bom ficarmos algum tempo só nós dois e me perguntei se ela não teria imaginado que queríamos ter filhos logo. Pouco depois, fomos para Ecclescombe, e Cranley Park era tão lindo quanto Jack tinha dito. Era o cenário perfeito para um casamento, e agradeci a Giles e Moira, amigos de Jack, por terem permitido que fizéssemos a festa em sua bela casa. Achamos que nenhum convidado se importaria com o trajeto de 40 minutos de Londres até ali para que pudesse passar a tarde e a noite num lugar tão encantador. Giles e Moira foram generosos e ofereceram acomodação para quem não pudesse voltar para Londres depois do jantar. Foram quase 2 horas escolhendo o cardápio para 50 pessoas, que seria preparado e servido por um buffet de Londres. Em seguida, fomos para o hotel que Jack tinha reservado enquanto estava na Argentina. Eu estava ansiosa para Jack enfim me levar para a cama, mas precisávamos jantar antes, porque chegamos em cima da hora reservada. A comida era deliciosa, mas eu estava impaciente para voltar ao quarto. Fui para o banho e, ao sair do banheiro, louca para fazer amor, fiquei surpresa ao ver Jack dormindo profundamente na cama. Não tive coragem de acordá-lo, pois sabia que ele estava exausto. Jack confessou no jantar que quase havia cancelado a viagem por causa dos muitos compromissos profissionais, mas não quis me decepcionar. Quando acordou, algumas horas mais tarde, estava constrangido por ter dormido. Ele me pegou nos braços e fez amor comigo. Na manhã seguinte, passamos a maior parte do tempo na cama e, depois de um almoço preguiçoso, voltamos para Londres. Eu sabia que não o veria durante a semana, mas estava feliz por termos feito um intervalo na loucura dos preparativos do casamento que se aproximava. Ficar sem ver Jack me deu a chance de terminar o quadro que eu tinha começado a pintar para ele 2 meses antes. Como era raro que eu conseguisse tempo para trabalhar na tela, aceitei o fato de que seria um presente de casamento, não de Natal, como havia planejado. Como Jack andava passando as noites ocupado e as malas com as minhas coisas já estavam guardadas no fundo do armário, consegui completá-la a tempo para o Natal. Se ele gostasse, eu queria que o quadro enfeitasse alguma parede da nova casa. Eu conseguia facilmente imaginá-lo pendurado acima da nossa lareira. Era um quadro grande. À primeira vista, parecia um desenho abstrato em vários tons de vermelho, com minúsculos pontos prateados espalhados pela tela. Só uma observação mais atenta permitiria perceber que a massa vermelha era formada por centenas de vagalumes pequeninos. Apenas Jack e eu saberíamos que o vermelho da tela tinha sido feito com batom em vez de tinta. Selei o desenho com verniz transparente antes de completar a pintura. Eu não tinha contado a Jack que gostava de pintar. Mesmo quando ele havia demonstrado admiração por uma das telas penduradas na minha cozinha, não mencionei que era a autora. No Natal, depois de me certificar de que ele havia gostado do presente, contei que não só tinha pintado vagalumes como também o havia criado beijando a tela centenas de vezes, usando diferentes tons de batom vermelho. Jack me elogiou tanto, que fiquei feliz por tê-lo surpreendido. Ele ficou encantado com minha habilidade e disse que, depois que nos mudássemos, gostaria que eu cobrisse as paredes da nossa casa com minhas obras. Minha casa foi vendida rapidamente. Eu queria que Jack usasse o dinheiro da venda para ajudar na compra da casa que ele havia encontrado em Springhill, mas ele o recusou, lembrando que se tratava do meu presente de casamento. Jack descobriu o tranquilo vilarejo de Springhill quando voltava da casa de Ada e Diane num domingo, e a localização, cerca de 30 quilômetros ao sul de Londres, parecia ideal. A casa precisava de pequenas reformas antes da mudança e ele não quis que eu a visse até voltarmos da lua de mel. Quando insisti para que ele me falasse dela, Jack apenas sorriu e disse que era perfeita. Perguntei se era igual ao projeto que desenhamos juntos e, com seriedade, ele confirmou. Falei que queria usar o dinheiro da venda da minha casa para mobiliar o nosso novo lar, como presente de casamento para ele. Depois de muita insistência, ele concordou. Era estranho comprar móveis para uma casa que eu nem sequer tinha visto, mas Jack sabia exatamente o que queria e era possível perceber que tinha bom gosto. Deixei o trabalho um mês antes do casamento. Uma semana depois, quando reclamei brincando que a novidade de passar os dias à toa estava sendo cansativa, ele apareceu na minha porta com uma caixa enfeitada com um laço vermelho. Eu a abri e dentro dela havia uma filhotinha de labrador de 3 meses me olhando. Jack, ela é adorável. Gritei, levantando o animalzinho. Onde você a encontrou? É sua. Não, ela é sua, respondeu ele. Para deixar você ocupada. Com certeza ela vai me deixar ocupada. Sorri. Eu a coloquei no chão e a filhotinha correu pelo hall de entrada, explorando o ambiente. Mas como vai ser quando a gente estiver em lua de mel na Tailândia? Talvez a gente possa pedir aos meus pais para ficar com ela, mas não sei se eles aceitariam. Não precisa se preocupar, já resolvi tudo. Eu arrumei uma governanta para cuidar da casa enquanto a gente estiver fora. Não quero que ela fique vazia.
Além disso, ainda vamos receber alguns móveis. A governanta vai ficar até a gente voltar e vai cuidar da Molly. Molly, olhei para a cadelinha. Sim, combina muito com ela. Millie vai ficar tão feliz. Ela sempre quis um cachorro. Millie e Molly. Soa perfeito. Foi exatamente o que eu pensei. Jack assentiu com a cabeça. Millie vai amá-la. E você? Também vai amá-la? Claro que sim. Peguei Molly nos braços. Eu já a amo. Dei uma risada quando ela começou a lamber o meu rosto. Acho que vou detestar ter que deixá-la quando a gente for para a Tailândia. Pense no quanto você vai ficar feliz em revê-la quando a gente voltar. Já até imagino como vai ser o reencontro. Ele sorriu. Não vejo a hora de mostrá-la para Millie. Você é tão incrível, Jack. Eu me inclinei e o beijei carinhosamente. Molly é exatamente o que eu preciso para me fazer companhia enquanto você trabalha o dia inteiro. Espero que tenha lugares bonitos para passear em Springton. Tem muitos, especialmente perto do rio. Mal posso esperar, falei, alegre. Não vejo a hora de conhecer a casa e não vejo a hora de me casar com você. Nem eu, disse ele, enquanto me beijava. Nem eu. Com Molly para me ocupar, as semanas seguintes voaram. Na véspera do casamento, busquei Millie na escola e deixamos Molly com Deck, que a levaria para ficar com a governanta na nossa casa naquela noite. Eu odiava pensar em ficar longe dela, mas Jack me assegurou de que a senhora Jones, a governanta, era uma pessoa muito boa e ficaria feliz em cuidar de Molly até voltarmos da Tailândia. Eu me hospedei num hotel próximo dias antes do casamento, depois de ver meus últimos pertences serem levados para Springton num caminhão de mudança. Millie e eu fomos para o hotel nos preparar para o dia seguinte. Durante a noite toda, experimentamos os vestidos para conferir se o caimento estava perfeito e testamos a maquiagem que comprei especialmente para o casamento. Eu não queria usar um vestido tradicional. Por isso comprei um bege de seda, que chegava quase ao tornozelo e se ajustava à minha silhueta nos lugares certos. Millie também havia escolhido um vestido bege, com uma faixa rosa no tom do meu buquê. Quando coloquei o vestido na manhã seguinte, eu me senti mais linda que nunca. Os buquês chegaram ao hotel mais cedo. Rosas cor-de-rosa para Millie e um buquê cascata de rosas vinho para mim. Jack havia reservado um carro para nos levar ao cartório. Quando bateram à porta, pedi a Millie que atendesse. Avise que vou ficar pronta num minuto, falei, indo até o banheiro para me olhar no espelho uma última vez. Satisfeita, voltei ao quarto e peguei o buquê. Você está deslumbrante. Assustada, ergui o olhar e vi Jack parado no vão da porta. Senti um frio na barriga ao vê-lo tão lindo com seu paletó escuro e o colete vinho. Quase tão linda quanto Millie, para falar a verdade. Ao lado dele, Millie batia palmas, feliz. O que você está fazendo aqui? Gritei, aflita e encantada. Aconteceu alguma coisa. Ele se aproximou e me abraçou. Eu queria muito ver você. Só isso. Eu também trouxe um presente. Ele me soltou. Enfiou a mão no bolso e tirou uma caixa preta. Fui buscar no banco hoje de manhã. Jack abriu a caixa e eu vi um colar de pérolas fabuloso repousado no veludo preto, junto com um par de brincos de pérola para combinar. Jack, são lindos. Eram da minha mãe. Eu me lembrei deles na noite passada. Achei que você poderia gostar de usá-los hoje. Por isso vim aqui. Mas você não é obrigada. Claro. Eu adoraria usá-los, falei, erguendo o colar para abrir o fecho. Vou ajudá-la. Ele pegou o cordão das minhas mãos e o passou pelo meu pescoço. O que acha? Eu me virei para o espelho. É impressionante como fica perfeito com o vestido, comentei, passando os dedos pelas pérolas. São do mesmo tom de bege. Tirei os brincos de ouro que estava usando e coloquei-os de pérola. Grace bonita, muito, muito bonita. Millie sorriu. Concordo, disse Jack, sério. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma caixa menor. Também tenho algo para você, Millie. Quando Millie viu a pérola em formato de gota no colar prateado, deu um suspiro de deleite. Obrigada, Jack, disse ela, radiante. Usar agora. Você é tão generoso, Jack, falei para ele, colocando o colar em volta do pescoço de Millie. Mas sabia que dá azar ver a noiva antes do casamento. Bom, acho que vou ter que arriscar. Ele sorriu. Como Molly está? Ela se acostumou bem com a casa. Muito bem. Olha. Ele tirou o celular do bolso e nos mostrou uma foto de Molly. Ela dormia toda aninhada em sua cestinha. O piso é de azulejo, comentei, impressionada. Descobri alguma coisa sobre a minha futura casa. E isso é tudo que você vai saber, disse ele, guardando o celular. Podemos ir? O motorista ficou surpreso quando pedi para ele me pegar no caminho antes de buscar você. Se a gente não descer logo, ele pode achar que eu vim aqui cancelar tudo. Depois de oferecer um braço para mim e o outro para Millie, ele nos guiou até o carro. Seguimos para o cartório. Ao chegarmos, todo mundo já nos esperava, inclusive meus pais. Eles estavam com a mudança para a Nova Zelândia pronta e partiriam 15 dias depois que voltássemos da lua de mel. Fiquei um pouco surpresa quando eles avisaram que viajariam em tão pouco tempo, mas,
Pensando bem, eles passaram 16 longos anos esperando. Na semana anterior, Jack e eu jantamos com meus pais e eles assinaram oficialmente os documentos que passavam a guarda legal de Millie para nós. Todos ficamos satisfeitos com essa solução, e meus pais, provavelmente se sentindo culpados por Jack arcar com todas as despesas, disseram que ajudariam como pudessem. Jack foi firme ao dizer que seríamos responsáveis por Millie e prometeu que não faltaria nada para ela. Nossos convidados ficaram surpresos ao ver que Jack e eu saímos juntos do carro, com Millie ao nosso lado. Então começamos a subir a escada que levava ao cartório em meio a provocações bem-humoradas de amigos dizendo que ele não tinha resistido a dar uma volta de Rolls Royce. Meu pai me conduziu e Jack acompanhou Millie. Meu tio Leonard, que eu não via havia anos, ofereceu o braço à minha mãe. Eu estava quase no topo da escada quando ouvi Millie gritar e, ao me virar, vi que ela rolava a escada abaixo. Millie! Gritei. Eu já tinha descido metade dos degraus quando ela finalmente parou ao pé da escada, a roupa toda amarrotada. Pareceu-se passar uma eternidade até eu conseguir passar pelas pessoas ao redor dela. Sem me importar em sujar o vestido, eu me ajoelhei ao seu lado, também preocupada ao vê-la deitada e imóvel. Está tudo bem, Grace, ela está respirando, disse Adam para me tranquilizar. Ele também estava agachado ao lado de Millie, enquanto eu tentava freneticamente sentir o pulso dela. Millie vai ficar bem, você vai ver. Diane está chamando uma ambulância. O socorro vai chegar num minuto. O que aconteceu? Perguntei com a voz trêmula, ciente de que meus pais estavam agachados ao meu lado. Afastei os cabelos de Millie do rosto dela, sem coragem de movê-la. Grace, eu sinto muito. Ergui o olhar e vi Jack em pé, pálido. Ela tropeçou. Acho que o salto do sapato prendeu na bainha do vestido. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela já havia caído. Eu tentei segurá-la, mas não consegui. Está tudo bem, falei prontamente. Não foi culpa sua. Eu devia tê-la segurado com mais força, continuou ele, desesperado, passando a mão pelos cabelos. Eu devia ter lembrado que subir degraus não é tão fácil para ela. Eu não estou gostando do jeito que a perna dela está dobrada, comentou meu pai, murmurando. Parece que está quebrada. Ai, meu Deus, gemi. Olha, ela está acordando. Minha mãe segurou a mão de Millie. Está tudo bem, Millie, murmurei quando ela começou a se mexer. Está tudo bem. A ambulância chegou em poucos minutos. Eu queria acompanhá-la ao hospital, mas meus pais disseram que iam com Millie, lembrando-me de que eu estava prestes a me casar. Eu não posso me casar agora. E solucei, enquanto Millie era levada para a ambulância. É claro que pode, disse minha mãe, abruptamente. Millie vai ficar bem. Ela quebrou a perna, choraminguei. E talvez tenha sofrido outros ferimentos que a gente ainda não sabe. Se você quiser cancelar tudo não tem problema, disse Jack, em voz baixa. Eu só não sei como a gente vai poder continuar com o casamento sem saber a extensão dos ferimentos de Millie. Os paramédicos foram maravilhosos. Compreendendo minha situação difícil, eles examinaram Millie minuciosamente dentro da ambulância e disseram que, a não ser pela perna, aparentemente não havia outras fraturas. Se eu quisesse ir em frente com o casamento, eles tinham certeza de que meus pais me manteriam informada de qualquer novidade. Assim que chegasse ao hospital, explicaram, Millie seria levada para fazer raio-x e, por isso, eu não poderia ficar ao lado dela de qualquer forma. Ainda abalada, olhei para Jack, que conversava em voz baixa com Ada. Seu olhar desolado foi decisivo para mim. Entrei na ambulância e dei um beijo de despedida em Millie, que parecia sonolenta. Depois de prometer que a visitaria na manhã seguinte, dei o número do celular de Jack aos meus pais, já que o meu estava na mala, e pedi que me mantivessem informada. Você tem certeza de que quer continuar com o casamento? Perguntou Jack, aflito, quando a ambulância foi embora. Acho que ninguém está realmente em clima de festa depois do que aconteceu com Millie. Talvez a gente devesse esperar até ter certeza de que ela vai ficar bem. Olhei para os convidados, que andavam de um lado para o outro, aguardando para saber se o nosso casamento ia acontecer ou não. Acho que os convidados vão ficar bem, se a gente também ficar. Então virei para mim. Jack, você ainda quer se casar? Claro que sim, mais que tudo. Mas, no fim das contas, a decisão é sua. Vamos nos casar. É o que Millie gostaria. Menti. Eu sabia que Millie não entenderia por que nos casamos sem a presença dela. Meus olhos ficaram marejados, com a sensação de que a estava traindo. Por isso pisquei várias vezes para afastar as lágrimas. Eu não queria que Jack as visse. Esperei nunca mais precisar escolher entre ele e Millie. Os convidados ficaram animados por prosseguirmos com o casamento e, quando minha mãe ligou horas mais tarde para dizer que Millie estava bem, apesar da perna quebrada, senti meu corpo relaxar de alívio. Eu queria encurtar a recepção para visitá-la naquela noite, mas mamãe contou que ela estava dormindo profundamente. Com os analgésicos prescritos pelo médico, Millie só devia acordar na manhã seguinte. Ela acrescentou que pretendia passar a noite no hospital. Avisei que Jack e eu passaríamos para ver Millie de manhã, a caminho do aeroporto.
Embora tenha me divertido durante a noite, fiquei feliz quando os últimos convidados foram embora e Jack e eu finalmente seguimos para o hotel. Como o carro dele ainda estava em Londres, Maury e Giles nos emprestaram um para que fossemos ao aeroporto no dia seguinte e para Springton quando voltássemos da Tailândia. Com uma garagem cheia de carros, eles deixaram claro que não precisariam daquele e que poderíamos devolvê-lo quando fosse possível. Ao chegarmos ao hotel para a noite de núpcias, fui direto para o banheiro e preparei um banho quente. Jack se serviu de uma dose de uísque enquanto me esperava. Deitada na banheira, minha mente vagava até Millie e fiquei feliz pelo dia finalmente ter chegado ao fim. Assim que a água começou a esfriar, eu saí e me sequei com pressa, louca para ver a reação de Jack quando me visse usando a camisola bege de seda e a calcinha que eu tinha comprado para nossa noite de núpcias. Eu me vesti, tremendo de ansiedade, abri a porta e fui para o quarto. Capítulo 5. Presente. No carro, a caminho de casa depois do passeio com Millie, avisei a Jack que ligaria para Diane antes de sexta para dizer que não poderia ir ao almoço com ela e Esther. Pelo contrário, eu acho que você devia ir, diz Jack. Como ele já fez esse mesmo discurso inúmeras vezes, sei que isso não significa nada. Você já cancelou 2 vezes. Nem essas palavras conseguem me deixar esperançosa. Porém, na manhã de sexta, quando ele diz para eu escolher meu vestido mais bonito, me pergunto se o momento que eu tanto desejava estava enfim chegando. Minha mente pensa em tantas possibilidades que preciso me lembrar constantemente de todas as vezes que me decepcionei. Mesmo quando entro no carro ao lado de Jack, ainda não me permito acreditar que isso está acontecendo. Mas, depois de todo o trajeto até a cidade, minha única opção é acreditar. Então começo a fazer muitos planos, com medo de deixar o momento escapar por entre os dedos. Só percebo que fui iludida quando Jack estaciona na rua do restaurante e sai do carro. Diane e Esther já estão sentadas à mesa. Diane acena, e eu caminho até ela, disfarçando a amarga decepção, consciente da mão de Jack nas minhas costas. Estou tão feliz por você ter vindo, diz ela, me dando um breve abraço. Jack, que gentileza a sua vir cumprimentar a gente. Você está em horário de almoço? Eu trabalhei em casa hoje de manhã, explica ele. Como só preciso estar no escritório mais tarde, pensei que talvez vocês me deixassem almoçar com vocês. Eu cuidaria da conta, é claro. Nesse caso, é um prazer. Diane ri. Eu tenho certeza de que a gente pode pedir mais uma cadeira. Só que agora a gente não vai poder falar de você, brinca Esther. Enquanto Jack rouba uma cadeira de outra mesa, penso que, se ela quisesse dizer algo mais maldoso, não teria a chance. Não que isso tenha importância agora. Tenho certeza de que vocês têm outros assuntos muito mais interessantes para falar do que de mim. Jack sorri, acomodando-me de frente para Esther. Ele faz um sinal para que a garçonete traga outro prato e talheres. Grace só teria coisas boas para falar de você. Não ia ser muito divertido. Diane suspira. Ah, certamente ela conseguiria encontrar algumas pequenas imperfeições. Esther olha para mim com um ar de desafio. Não é mesmo, Grace? Duvido. Respondo. Como vocês podem ver, Jack é perfeito. Ah, faça-me o favor, ele não pode ser tão perfeito. Deve ter alguma coisa. Franzindo a testa, finjo refletir e balanço a cabeça, lamentando. Eu sinto muito, não consigo pensar em nada. A não ser que comprar flores em excesso seja um problema. Às vezes fica difícil encontrar tantos vasos para colocá-las. Diane resmunga ao meu lado. Isso não é um defeito, Grace. Ela se vira para Jack. Você não tem como dar umas aulinhas a Adam sobre como mimar uma mulher. Não se esqueça de que Grace e Jack são praticamente recém-casados comparados com a gente, observa Esther. E ainda não têm filhos. O cavalheirismo morre quando a intimidade e os bebês entram no relacionamento. Esther faz uma breve pausa. Vocês moraram juntos por muito tempo antes de se casar. A gente não teve tempo de morar junto, explica Jack. A gente se casou menos de 6 meses depois de se conhecer. Esther parece surpresa. Nossa, foi bem rápido. Quando vi que Grace era a pessoa certa para mim, não encontrei motivos para perder tempo, diz ele, segurando a minha mão. Esther olha para mim com um sorriso que se insinua no canto da boca. E não descobriram nenhum segredo obscuro depois do casamento. Nada, digo ao pegar o menu que a garçonete estende para mim, então o abro rapidamente. Além de querer interromper o interrogatório de Esther sobre o meu relacionamento com Jack, também estou faminta. Analiso os pratos e vejo que o filé vem acompanhado de cogumelos, cebolas e batata frita. Perfeito. Alguém pretende pedir algo um pouco mais calórico? Pergunta Diane, esperançosa. Esther balança a cabeça. Lamento. Vou pedir uma salada. Eu quero um filé, respondo, com batata frita. E provavelmente vou pedir o bolo de chocolate com cobertura de sobremesa. Acrescento, sabendo que é isso que ela deseja ouvir. Nesse caso, vou acompanhar Esther na salada e você no bolo de chocolate, diz Diane,
animada. Alguém gostaria de vinho? Pergunta Jack, sempre um perfeito anfitrião. Não, obrigada, diz Diane. Sem opção. Lamento a ideia de um almoço sem álcool, pois Jack nunca bebe durante o dia. Eu adoraria, responde Esther. Mas só se você e Grace também beberem. Eu não posso beber, retruca Jack. Tenho muito trabalho hoje à tarde. Eu posso, digo a Esther. Você prefere tinto ou branco? Enquanto esperamos a comida, conversamos sobre o festival de música da cidade, realizado sempre em julho, que atrai pessoas das redondezas. Concordamos que morar em Spring Eaton nos permite estar perto bastante para participar, mas longe o suficiente para não sermos incomodados pelos milhares de turistas. Embora Diane e Adam sempre compareçam, Jack e eu nunca fomos. Diane logo faz planos para irmos todos juntos. Ao falar de música, descobrimos que Esther toca piano e Rufus, guitarra. Quando confesso não ser muito ligada em música, Esther pergunta se gosto de ler. Digo que sim, embora leia muito pouco. Falamos sobre nossos gêneros literários preferidos e Esther menciona um best-seller recém-publicado, querendo saber se já o lemos. Nenhum de nós leu. Quer emprestado? Pergunta ela, enquanto a garçonete serve as nossas refeições. Sim, por favor. Eu fico tão emocionada por ela ter oferecido o livro para mim, e não para Diane, que acabo esquecendo. Eu passo na sua casa hoje à tarde para deixá-lo, diz ela. Não dou aulas às sextas. Nesse momento, eu me lembro, talvez você tenha que deixar o livro na caixa do correio. É provável que eu esteja no jardim e não consiga ouvir a campainha de lá. Eu adoraria conhecer o seu jardim uma hora dessas. Ela se anima, especialmente depois que Jack disse que você é muito boa com plantas. Não precisa passar lá em casa, diz Jack, cortando a sugestão dela. Grace pode comprar o livro. Não é incômodo nenhum. Esther olha para a salada, apreciando a... Nossa, isso aqui parece uma delícia. Na verdade, a gente vai comprar o exemplar do livro quando sair daqui. Tem uma Smith bem ali na esquina. Você não trabalha nas sextas? Pergunto, mudando de assunto. Não, nem nas terças. Eu e uma outra professora trabalhamos por escala. Eu adoraria poder trabalhar assim, diz Diane, melancólica. É difícil trabalhar em período integral quando se tem filhos. Eu odiaria parar de trabalhar, o que parece ser a única opção, já que a minha empresa ainda não ouviu falar de escalas. Esther olha para mim. Não acredito que você não sinta falta do trabalho. Quero dizer, você tinha um excelente emprego até se casar. Tento me ocupar cortando um pedaço de carne. É doloroso ser lembrada da minha vida antiga. Nem um pouco. Eu tenho muitas coisas para me manter ocupada. E o que você gosta de fazer além de pintar, ler e fazer jardinagem? Ah, uma coisinha aqui, outra ali, digo, percebendo o quanto fui evasiva. Grace não contou para vocês que costura boa parte das próprias roupas, responde Jack. Outro dia ela fez um vestido fantástico. É mesmo? Esther olha para mim com interesse. Acostumada a pensar rápido, completo sem pestanejar. Foi um vestido para usar em casa. Nada demais. Eu não costuro vestidos de gala ou peças muito complicadas. Eu não sabia que você era boa com agulhas. O olhar de Diane brilha. Eu adoraria saber costurar. Eu também, diz Esther. Talvez você possa me ensinar, Grace. A gente podia formar um grupo de costura. Você seria a nossa professora, sugere Diane. Não sou tão boa assim, explico. É por isso que eu nunca falei a respeito. Fico com medo de que as pessoas queiram ver alguma peça que eu costurei. Bom, se você costura do mesmo jeito que cozinha, com certeza o vestido que fez ficou lindo. Você precisa mostrar para a gente algum dia, pede Esther. Claro, respondo. Mas só se não me pedirem para fazer uma roupa para vocês. A necessidade constante de lidar com os comentários de Esther me deixa tão tensa que penso em abrir mão da sobremesa, algo que eu normalmente não faria. Mas, se eu não quiser, Diane também vai desistir. Como Esther diz que está satisfeita, podemos encerrar logo o almoço. Comparo os prós e os contras, mas o bolo de chocolate é tentador demais para mim. Tomo outro gole de vinho, esperando evitar novas perguntas de Esther, e desejo que ela volte um pouco da atenção para Diane. Como se lesse a minha mente, Esther pergunta a Diane sobre seu filho, e ela adora falar dos hábitos alimentares do menino. Assim tenho alguns minutos de descanso enquanto conversam sobre a melhor maneira de fazer uma criança comer as verduras que não gosta. Jack ouve tudo com atenção, como se o assunto realmente lhe interessasse, e volto a pensar em Millie. Fico aflita por não saber como ela vai reagir se eu não puder visitá-la no fim de semana. Está cada vez mais difícil explicar as minhas ausências. Eu nunca quis que ela fosse diferente. Agora, me pego constantemente desejando que ela não tivesse síndrome de Down, que fosse independente, que vivesse a própria vida, em vez de compartilhar a minha. Sou abruptamente trazida de volta à realidade quando Diane pede a sobremesa por mim. Quando Esther pergunta no que eu estava pensando, respondo que era em Millie. Diane quer saber se estivemos com ela recentemente e falo que a vimos no domingo anterior, quando Jack nos levou para um almoço incrível.
Espero que alguém queira saber se haveremos de novo no próximo fim de semana, mas ninguém diz nada. E, assim, continuo sem saber o que vai acontecer. Ela deve estar ansiosa para morar com vocês. Comenta Esther quando as sobremesas são servidas. Está mesmo. Concordo. Jack sorri. A gente também está ansioso. O que ela achou da casa? Pego a minha taça. Na verdade, ela ainda não visitou a gente. Mas vocês não se mudaram faz um ano. Mas a gente quer que esteja tudo perfeito antes que ela a veja, explica Jack. A casa parecia ótima quando a vi, retruca Esther. O quarto dela ainda não está exatamente pronto, mas eu estou me divertindo bastante preparando tudo. Não é mesmo, querida? Para meu horror, sinto vontade de chorar e baixo a cabeça rapidamente. Eu sei que Esther está me olhando. De que cor vai ser? Pergunta Diane. Vermelho, responde Jack. É a cor preferida dela. Ele indica o bolo de chocolate com a cabeça. Coma, querida. Pego a colher, tentando descobrir como obedecer a ele. Parece delicioso, comenta Esther. Você não quer dividir comigo? Hesito, fingindo relutar. E me pergunto por que estou incomodada, se não enganei Jack. Vá em frente, digo, oferecendo meu garfo. Obrigada. Ela enfia a colher no bolo. Você e Jack vieram em carros separados. Não, a gente veio junto. Então eu posso levar você para casa, se quiser. Não precisa. Eu levo Grace para casa antes de seguir para o escritório, diz Jack. Não é meio contramão? Esther arqueia a sobrancelha. Daqui você pode pegar a autoestrada para Londres. Pode deixar que eu levo Grace para casa, Jack. Não é incômodo nenhum. É muita gentileza sua, mas eu preciso buscar uns documentos antes de receber um cliente hoje à tarde. Ele faz uma pausa. É uma pena não os ter trazido comigo. Seria um prazer deixar você levar a Grace para casa. Outra hora. Então. Esther se vira para mim. Grace, você pode me dar o número do seu telefone? Eu gostaria de convidar vocês para jantar, mas preciso ver com Rufus quando ele vai estar livre. Ele vai a Berlim, mas não sei exatamente quando. Claro. Dou a ela o número de casa e ela o digita no celular. E o seu celular? Eu não tenho celular. Ela me olha. Surpresa. Você não tem celular? Não. Por que não? Porque não vejo necessidade. Mas todo mundo com mais de 10 anos e menos de 80 tem um. Bom, eu não tenho. Respondo, achando graça da reação inesperada de Esther. Eu sei. É inacreditável, comenta Diane. Já tentei convencê-la a comprar um, mas Grace não tem interesse. Como as pessoas conseguem falar com você quando não está em casa? Questiona Esther. Dou de ombros. Não conseguem. O que é ótimo, acrescenta Diane, seca. Eu não consigo ir ao mercado sem que Ada ou uma das crianças me ligue para pedir alguma coisa ou para saber que horas eu volto. Vocês não imaginam quantas vezes eu precisei resolver coisas de casa enquanto tentava ensacar as compras no caixa do Tesco. E se você tiver um problema? Pergunta Esther, ainda tentando entender. Antigamente as pessoas viviam bem sem celular? Observo. Pois é, quando estavam na idade das trevas. Ela se vira para Jack. Jack, compre um celular para sua mulher, pelo amor de Deus. Jack abre os braços, parecendo derrotado. Eu ficaria feliz, mas sei que, se eu comprasse, ela não iria usar. Eu não acredito nisso. Não depois de Grace descobrir como celulares são práticos. Jack tem razão, eu não usaria. Confirmo. Me diga que você tem um computador, por favor. Tenho, é claro. Você pode me dar o seu e-mail? Claro. É jacangel@tribunal.com. Esse não é o e-mail de Jack. É o meu também. Do outro lado da mesa, Esther me olha intrigada. Você não tem um e-mail próprio? Para quê? Jack e eu não temos segredos. Se alguém me envia um e-mail, geralmente é com um convite para jantar ou algo que também envolve Jack. É mais fácil se ele também receber as mensagens. Em especial porque Grace costuma se esquecer de me contar as coisas, acrescenta Jack, abrindo um sorriso complacente para mim. Esther nos lança um olhar pensativo. Vocês são mesmo muito grudados, né? Bom, como você não tem celular, eu vou precisar de papel e caneta para anotar os meus números. Você tem caneta? Eu sei que não tenho. Não sei. Digo, com a intenção de mostrar que estou procurando uma. Quando vou pegar a bolsa pendurada no encosto da cadeira, Esther se adianta e a passa para mim. Caramba, parece vazia. Eu ando com pouca coisa. Explico, abrindo a bolsa para espiar lá dentro. Lamento, não estou com uma caneta. Tudo bem, eu anoto. Jack pega o celular dele. Rufus já me passou o número da sua casa. Esther, pode me passar só o número do celular. Enquanto Esther dita o número, eu tento gravá-lo a todo custo, mas me perco em algum número final. Fecho os olhos e tento recuperá-los, mas é impossível. Obrigado, Esther, diz Jack. Abro os olhos e me deparo com Esther me encarando com curiosidade. Vou anotar num pedaço de papel para Grace quando a gente chegar em casa. Espera um instante. É 721 ou 712 no meio.
Esther franze a testa. Eu nunca lembro. O final é fácil, 9146. É a parte que vem antes que me deixa na dúvida. Pode verificar para mim? Diane. Diane pega o celular e localiza o número de Esther. É 712. Ah, sim. É 07517129146. Anotou certinho. Jack, anotei, está certo. Alguém quer café? Como Diane precisa voltar ao trabalho e Esther não quer café, desistimos da ideia. Jack pede a conta, e Diane e Esther vão ao banheiro juntas. Também sinto vontade de ir, mas não me atrevo a acompanhá-las. Depois de pagar a conta, Jack e eu nos despedimos delas e vamos para o estacionamento. Gostou do almoço, minha esposa perfeita? Pergunta Jack, abrindo a porta do carro para mim. Reconheço uma das suas perguntas mais capciosas. Para falar a verdade, não. Nem mesmo da sobremesa que você tanto queria. Engulo em seco. Não tanto quanto achei que fosse gostar. Então foi sorte Esther ter ajudado, não é? Eu teria comido de qualquer forma. Respondo. E me privado de tanto prazer. Um tremor atravessa o meu corpo. Com certeza. Ele arqueia as sobrancelhas. Você está voltando a ficar agressiva ou é só impressão minha? Eu fico bastante satisfeito. Para dizer a verdade, eu ando bem entediado. Ele me lança um olhar de deleite. Vá em frente, Grace. Estou esperando você.